Aí depois eu deixo lá no YouTube pra vocês. Bora? Vem aqui comigo? Vamos, claro, né? Não tem outra escolha. Se tivesse. Então bora lá. A nossa prova ela vai ser constituída de 10 questões de múltipla escolha. Gui, por favor, olha o gabarito. Por quê? Porque senão você vai estar lá e aí você só vai olhar pra mim com uma cara só. Aí eu já vou olhar pra você e falar, o gabarito é você. Não tem outra prova, tá? Então, por favor, marca direitinho. Pode fazer toda a prova a caneta, não tem problema. Rabisca tudo. Só no gabarito vocês colocam primeiro lápis e depois a caneta. Por favor, no dia, só lápis, borracha, caneta e marca-texto. Não traz, por exemplo, o cachorro. Por quê? Porque senão eu não vou ter onde deixar. Então traz só o que for necessário mesmo para vocês fazerem a prova. Tudo bem? Tudo bem. Ok? Eu acho que em uma hora de prova não tem problema, vocês tiram de letra. Chegou! Arruma as carteiras, a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, fileira sim, fileira não, fileira sim, fileira não, fileira sim, fileira não. Tá? Evita, não deixa as duas fileiras juntas. É muita gente, mas a gente vai estar em 3 professores, do mesmo jeito que foi a última prova. Ok? Dica, marca no gabarito. Porque teve uma galera, no gabarito não, na prova também. Porque teve uma galera que não marcou no gabarito, tá? Esqueceu simplesmente de marcar uma questão no gabarito. E dentro da prova não marcou nada. Então a gente não tinha nem como ver se você acertou ou não, tá? Presta atenção. Tudo que eu falar agora é uma revisão zona do que vai cair na prova. Mesmo, tá? O que vai cair? Tudo. Não vai cair muita coisa de digital. E não vai cair tomografia. Certo? Beleza? Então volta lá. A gente começou lá no início do semestre, vocês estavam emocionados que eu voltei, né? Sim. A Creia, ela tava tipo assim, nossa, que felicidade. Aí eu comecei a falar de dente, aí vocês falaram assim, vai embora, tá? Aí vocês falaram assim, não quero saber. Então o que a gente tem? A gente tem lá a anotação dentária, que ela vai ter bom dia, Edu. A gente vai ter alguns quadrantes do nosso dente e a gente vai classificar o dente. Por que a gente classifica o dente? Porque eu, o Gui, a Creia, a Má, todo mundo precisa falar a mesma língua, tá? Como é que a gente fala a mesma língua? Ou a gente vai começar a falar primeiro pré-molar superior lado direito, ou você fala o número dele. E aí, para que a gente consiga entender o número, a primeira coisa é, preciso definir posição anatômica. Posição anatômica, sempre o meu paciente vai estar olhando para você, então ele vai estar de frente para você, com os polegares voltados para fora e as pontinhas do pé voltadas para onde? Para frente. Belezinha? Ok? Sabendo disso, eu tenho o meu lado direito do paciente e o lado esquerdo do paciente. Então, Gui, é ao contrário. Se você olhar para a prova, o lado direito vai ser o esquerdo, o lado esquerdo vai ser o direito. Tá? É ao contrário. Mas sempre pensa que é posição anatômica. Não tem segredo. O que a gente vai ter? Definiu a posição anatômica, agora eu vou dividir, a primeira coisa, os meus arcos em superior e inferior. Então eu divido lá no plano axial ou transversal. Divido. O superior vai ser a maxila, o inferior vai ser a mandíbula. Ok? Agora eu corto meu paciente no meio. Então eu divido no plano sagital mediano. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Finalizei com 4 espacinhos. Então eu tenho 4 que a gente chama de M arcada. Eu vou colocar um número para cada M arcada, tanto a superior quanto a inferior, começando do lado direito. Então começando lá em cima, do lado superior direito, ele vai ser o quadrante 1 e depois eu vou ter o quê? Quadrante 2, desço, quadrante 3 e finalizo do lado direito com quadrante 4. Tudo bem? Essas M arcadas, tudo certo? Sim. Agora eu vou começar a nomear os meus dentes. Então, esse primeiro aqui, que a gente vai chamar de incisivo, ele vai ser o 1, tá? Eu tenho 8 dentes que vão vir de incisivo central, que vai ser o primeiro. Do ladinho eu tenho incisivo lateral. E aí o terceiro é quem? Aquele do vampiro. Então é o canino, é o meu canine.
tá? Esse daí é o dente número 3. Aí eu tenho 2 pré-molares e 3 molares, ok? E aí eu finalizo com 8 dentes, certo? Ok? Sempre eu começo do meio para trás. Para que eu faça a notação dentária, eu vou colocar o número do quadrante que eu estou falando, tá? Mais o número do dente. Então, por exemplo, se eu estiver falando do incisivo central superior lado direito, eu vou estar falando do 11. Eu tenho o primeiro quadrante e o primeiro dente. Muito fácil. Sossegado. Tranquilinho. Tá? Nem vem. Aí a gente começou, falou, nossa, passamos por isso. Agora a gente vai começar a entender como que a gente tira a radiografia daqueles dentes. Eu perguntei pra vocês, lá na outra prova. Eu tenho 2 tipos de radiografia. Aquelas que eu faço dentro da boca do paciente ou aquelas que eu faço fora da boca do paciente. Dentro, a gente sempre usa o prefixo intra. E fora, a gente sempre usa o prefixo extra. Tranquilinho isso também. Intrabucal, ou dentro da boca, eu vou ter o quê? As radiografias periapicais, que são aquelas pequenininhas que vocês fazem lá na clínica radiológica. A gente vai ter a interproximal, que neste caso aqui, alguns de vocês fizeram, não foram todos, porque não é em todos os casos que a gente pede. Essa daqui, eu vou ver cada um dos meus dentes individualmente, tá? Ou dos meus grupos de dentes. Agora, a interproximal, eu quero ver o quê? A localização entre esses meus dentes. Então, eu quero ver esse meinho entre esses meus dentes. Ok? Tranquilo. E aí eu tenho uma última, que é a oclusal, que eu quero ver ou superior ou inferior. Quando a gente estava na aula, normalmente, sempre que eu falo de oclusal, eu falo o quê? Você só vai fazer dependendo do lugar onde você vai trabalhar. Não necessariamente a gente vai fazer essa oclusal com frequência, porque hoje a gente tem o quê? Tomografia. Então, a radiografia oclusal, ela é muito chata para o paciente. Você vai ver num plano axial, então transversal. Você vai ver ou a maxila do paciente ou a mandíbula do paciente. Só que hoje é muito mais fácil você fazer o quê? Uma tomografia, porque aí você vê em 3 dimensões. Então depende de onde você vai trabalhar, se você vai fazer ou não essa. O que a gente faz? Periapical, que é o que a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Vai ver? Não, vai lembrar só, né? E aí a gente falou das técnicas radiográficas extraorais. O que vocês precisam saber das extraorais? Eu também tenho 4 tipos de técnicas, ou a gente aprendeu 4 tipos de técnicas. A primeira foi a panorâmica, mais utilizada. Qual que é a diferença entre a pequenina e a gigantona? A mesma coisa do que quando a gente tira uma fotografia. Se eu tirar uma fotografia só do Gui, eu vou ver o quê? Um aluno, ou Gui, tá? Agora, se eu pegar e tirar uma fotografia de toda a sala, eu vou ver quem? Eu vou ver o P, eu vou ver a Má, vou ver a Clê, vou ver a Azul, eu vou ver todo mundo, tá? Então eu vejo todo. Eu não vejo especificamente um grupinho de dentes. Cara, vai dar certo. Nada não, vai dar certo, tá? Já deu, é tranquilão. Então a panorâmica, eu vou ver o todo daquela região. Se eu tiver, por exemplo, lesão, eu consigo ver? Consigo, então lesões ósseas. Se eu tiver, por exemplo, um tipo de fratura, eu consigo ver fratura no osso? Consigo ver. Se eu tiver, por exemplo, um implante, então como que o implante vai aparecer? Bem radiopaco, ele vai aparecer brilhante, tá? E aí vocês vão precisar saber que eu tenho imagens fantasmas que aparecem na minha radiografia panorâmica, que são o quê? Não, as imagens fantasmas são aquelas, por exemplo, se você libera o paciente para fazer a radiografia panorâmica com brinco, o que acontece? Sai um artefato. E aí esse artefato a gente chama de imagem fantasma. A imagem fantasma ela sempre vai ser maior
tá? E do lado oposto daquele objeto real. Então, olha essa cara, o que a gente vai ter? Imagina a radiografia panorâmica aqui, ó. Se eu tirei a radiografia e aí apareceu um brinquinho aqui, esse brinquinho ele vai aparecer do lado oposto e maior do que o objeto real, tá? Imagem fantasma. Por que eu falo que vocês precisam saber como que é ou o que é? Porque imagem fantasma não é um implante. Então, se tiver um objeto metálico brilhante ali na minha radiografia panorâmica, tá? Que parece um pininho, ele vai ser o quê? Nossa, isso é uma lesão? Não. Ai, nossa, isso é uma imagem fantasma? Não, aquilo ali é um implante. Se tiver várias imagens paralelas, então eu tenho uns implantezinhos com uma barra em cima, você vai falar, meu Deus, ele levou um tiro? Não, é uma prótese fixa, aquela que a vovó coloca sobre os implantes. Vocês lembram dessas imagens? Sim. Tá? Então eu tenho uma barra de metal com vários pininhos. É como se fosse uma estrutura de um prédio, literalmente. É como se fosse a furadeira, tá? E a gente usa uma furadeira, querendo ou não, mas ela é pequitituxa e faz um barulho irritante bem mais do que a furadeira de verdade, tá? Bom, essas imagens elas também são radiofármacas. Apesar disso, eu tenho vantagens da minha radiografia panorâmica. Tipo, é mais legal, é mais rápido ou é mais chato para o paciente fazer a radiografia panorâmica ou a radiografia periapical? A periapical é bem mais chato. A periapical você vai ter quantas radiografias para fazer o exame completo? 14. Eu tenho 7 de cima e 7 de baixo, tá? Qual que é a principal diferença na radiografia periapical superior da inferior? Na superior, eu tenho canino mais lateral. Embaixo, só canino. Certo? Beleza? Essa daqui é muito mais chata do que fazer essa daqui. Imagina uma criança fazendo o quê? 14 radiografias perapicais. Impossível, Fê. Não vai rolar. Agora, quando a gente fala da radiografia panorâmica, fica quieto, vamos lá, olha, o foguete vai passar rapidinho, em poucos segundos a criança ela já conseguiu cooperar com você e você fazer a radiografia nela. Panorâmica, eu tenho que ter um bom posicionamento. Se eu não tiver um posicionamento adequado ou tiver movimentação, eu posso ter o quê? Erros naquela imagem, tá? Erro de movimentação, de cabeça, então a cabeça, uma parte da mandíbula pode sair maior, uma parte menor, então tudo isso ele também tem que ser associado. Além disso, eu tenho um custo mais acessível do que o exame de radiografia periapical e uma facilidade para realização e processamento dessa imagem aqui. Porque normalmente hoje, eu até falei para vocês que quase 100% aí das clínicas elas já usam a panorâmica digital. Então é muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Até por questão de repetições. Bom, além da radiografia panorâmica, o que eu tenho? A minha teleradiografia. A teleradiografia é qual? É a de ladinho, tá? Então a teleradiografia é aquela que o paciente, ele fica com a minha carinha de ladinho. Ai, que bonitinho, parece um pica-pau, que fofucho, tá? Essa daqui é aquela que a gente pode traçar medidas. Então ela vai ser utilizada para quê? Por exemplo, se eu precisar colocar um aparelho, se eu precisar fazer uma cirurgia ortognática, essa daqui vai ser aquela que eu consigo mensurar algumas estruturas. Eu também tenho a póstero anterior ou anteroposterior de crânio e a tomografia computadorizada. Essas daqui eu não vou pedir, tá? Mas vocês têm que saber que elas existem. Beleza? Agora a gente passa para uma outra parte, que é ativamente das técnicas radiográficas periapicais. Técnicas radiográficas periapicais, ou eu peço para o meu paciente segurar, que aí a gente tem a técnica radiográfica periapical da obstetriz. Qual que é o problema do meu paciente segurar? Ele se mexer. Se mexeu, saiu o posicionamento, tá? Além disso, eu tenho mais AC
acertos ou mais erros pela técnica da bissetriz? Mais erros. Por quê? Eu tenho que posicionar, eu tenho que ter uma prática muito maior. Eu tenho que posicionar e ter a angulação correta. Porque senão eu posso ter ou uma raiz grandona, que a gente chama de, a gente pode ter aquela raiz ampliada ou distorcida, ou eu posso ter um achatamento daquela minha imagem também. Então eu posso ter algumas estruturas que elas vão aparecer mais achatadas. Então, normalmente, a gente só faz a técnica radiográfica da bissetriz quando eu realmente não conseguir fazer a técnica vertical do paralelismo. A técnica do paralelismo ela é mais estável porque a gente usa o quê? O posicionador. E a gente tem 3 posicionadores. Aqueles de ladinho, ou que a gente fala que são posicionadores curvos, tanto para a arcada superior quanto para a arcada inferior, que aqui eu representei pelo 3, tá? Posicionadores curvos, eles vão ser para que região? Ótimo, tá escrito, né? Então, molares e premolares. A gente tem, principalmente, o meu filme radiográfico sendo posicionado como? De deitadinho, então na horizontal. Horizontal é deitado, é como se fosse no solo. Deitado exatamente resplendente. Certo? Ok? Nunca mais esquecer. A vida é feita de associações. Tá? Então aqui eu tenho o meu filme na horizontal, ou deitadinho. Aqui, sempre, como eu utilizo para molares e premolares, eu sempre vou colocar o picote, lembra daquela bolinha? Sim. Voltada para o oclusal do dente. O segredo é para borrachinha, tá? O picote é sempre para borracha, certo? Mas se na prova tiver escrito para o oclusal só tem em molares e premolares. Então, oclusal vai ser sempre, sempre, sempre filme na horizontal com posicionador curvo. Ok? Não. Não chora. Se emociona. Ó, o posicionador, ele vai estar aqui para trás, certo, Má? Então, para trás, eu preciso do posicionador curvo. Eu tenho que tirar, ou eu tenho que rebater aqui a gengiva, tá? Então, não dá para ser o reto. Se eu tenho um posicionador curvo, eu sempre vou ter o filme deitadinho. Ele sempre vai estar na horizontal. Se ele está na horizontal e ele pega molares e premolares, a parte superior, ou a parte de cima dos meus molares e premolares, se chama oclusal, tá? Então, por exemplo, se aparecer para vocês, não sei se vai ter, mas se aparecer para vocês, na última prova teve, para molares e premolares, nós utilizamos o posicionador de haste reta com filme parincisal. Não. Molar e premolar não tem incisal. Quem tem incisal? Um dente muito legal, Fê, se chama incisivo. Tá? Captou minha mensagem? Então bora lá. Aqui a gente tem o quê? O filme sempre na horizontal com o posicionador para o picote para o oclusal. Tá? Além disso, eu vou ter o posicionador com haste reta, que aqui eu representei pelo número 2, aonde esse posicionador de haste reta, diferentemente do curvo, agora eu preciso pegar dentes que eles são longos. Vocês lembram dos meus dentinhos? Que molar, ele é o que? Gordinho, tá, Fê? Agora, os meus incisivos e caninos, eles são compridos. Então, se eu tenho um dente comprido, eu não posso colocar o filme deitado, porque senão ele vai cortar a raiz e eu não vou conseguir ver o que eu tô querendo, tá? Então, eu tenho que ter o filme como? De pé. De pé é muito feio falar. Então, como é que a gente fala? O filme está posicionado na vertical, tá? Isso quer dizer que ele está de pé. Filminho de pé, sempre para incisivos e caninos. Que nem eu falei para vocês, tira nunca mais esquecer. A principal diferença entre a arcada superior e a inferior é quando a gente vai radiografar caninos. Canino, ele vem junto com o parzinho dele na região superior. E embaixo, lembra que eu expliquei que no casamento a gente tem a foto da noiva que está lá na escada, longa, linda e bela?
que é sozinha, ela não quer ninguém, então o incisivo inferior é a nossa noiva. Por quê? Porque o incisivo inferior, ele é muito grande. Ele é muito grande, então ele precisa estar lá sozinho. Certo? Beleza? Picote, nesse caso, vai estar para incisal. Sempre, canino incisivo, eles têm incisais. Então, de repente, eu pergunto para você. Para radiografarmos incisivos, precisamos colocar o nosso posicionador de haste reta com o filme na horizontal. Na vertical. E o picote? Picote sempre voltado para incisal. Mas você não vai perguntar isso. Pode ser que eu pergunte, não sei. Eu já perguntei uma vez, pode ser que caia novamente. Não sei. Tem alguns modelos de prova. Alguns. Quantos? Podem ser 10, podem ser 5, podem ser 2. Nossa, tá com tempo, né? Acontece. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Não. Ok? Professora, deixa eu só perguntar, que eu sempre confundo. A parte oclusal. Oclusal incisal. Oclusal, tá? Eu tenho o dente gordinho e o dente magrinho. Quem são os magricelos? Os da frente. É o que você coloca a faceta. O que você coloca a faceta são incisais, tá? Quem são os dentes que tem incisal? Decora assim, tá? Incisivo. Incisivo, ele tá sempre com canino. Então, ele sempre vai ser incisivo e canino. Tá? Agora, o gordinho, ele tem a palavra mais gordinha, tá? O incisivo, nossa, perfeito. Incisivo, ele começa com I. O I é como? Retinho, tá? Como que vai ficar aquele meu filme? Na vertical, com o picote pra onde? Pro I, pra incisal. Sim, mas tá? essa parte oclusal, essa parte de cima do dente, essa parte que você falou, o picote fica no oclusal. O picote sempre fica pra parte de cima do dente. O molar, ele é gordinho, certo? O oclusal é sempre essa parte de cima. Exatamente. É aquela que tem aquelas. Sim, as linhas. Tá vendo Exatamente. A parte de cima, a parte da dente de baixo. Não. A parte daqui de baixo, a parte da raiz, a gente chama de apical. Deixa a oclusal. Deixa eu oclusal, certo? Obrigada. Tudo bem? Sim. Belezinha aí atrás? Nath, vem comigo. Tá? Não larga a minha mão, vai dar tudo certo. Cadeira! Aqui. Tá traduzindo ainda. Não tava achando que ela perdeu a minha aula, é sério. Tá no YouTube. Ainda não, eu posso ver se eu vou colocar ou não. Nem vem, Fê, nem vem. Bom, beleza. Em relação agora ao filme radiográfico. Quando a gente pensa lá naquele meu filme radiográfico periapical, o que eu vou ter? Eu vou ter uma partezinha que vai ser uma parte branca, lembra? E eu vou ter uma outra partezinha que vai ser a parte que tem uma região que se chama lingueta. Eu falei lingueta pra vocês não entenderam nada no dia, foi maravilhoso. Aí depois vocês entenderam que é um negocinho que vocês puxam atrás, tá? Essa parte da lingueta é a parte oposta, é aquela parte que normalmente você vê uma regiãozinha circular, que é o picote, tá? E aí você vê uma marcação que é a da película de chumbo. Vocês lembram que sempre que eu tiver o posicionador ou que eu for colocar esse filme periapical na boca do meu paciente, a parte branca tem que ficar voltada para quê? Para o feixe de raio-x. O feixe de raio-x vai vir daqui, ó. Tá? E aí ele vai ter que incidir no meu objeto, que nesse caso vai ser meu dentinho, e sensibilizar o meu filme. Então sempre a parte branca ela vai estar mais próxima do filme radiográfico e vai ser sensibilizada pelo feixe de raio-x. A parte branca ela vai estar mais próxima do meu dente, que vai ser o objeto que eu quero radiografar. E a face oposta? A face oposta
película de chumbo. Para que serve a película de chumbo? A radiação. Para barrar uma radiação possível secundária. Então, qualquer tipo de radiação que aquele meu equipamento possa estar emitindo que não seja a radiação do feixe aqui de raio-x. De boas? Então eu tenho a partezinha branca voltada para o meu dente, ou o que está escrito aqui? Voltada para o arco ou para o halo. Essa circunferência do posicionador a gente pode chamar de arco ou halo, tá? Então eu posso falar que a parte branca está voltada para o dente ou para o circulinho desse meu posicionador, que a gente vai chamar de arco ou halo. O que constitui o meu filme radiográfico? Ou aquele meu papelzinho que a gente viu, tá? Aquilo que vocês iam processar. Vocês entraram lá na câmara escura, eu consigo descrever vocês, tá? O Fê entrou lá na câmara escura. A primeira coisa que ele vai falar é: nossa, como é escuro aqui dentro. Por quê? Óbvio que eu faria. Não, óbvio, né? Por quê? Porque o filme, se ele interagir com a luz, ele vai ser o quê? Velado. Tá? Então ele não pode interagir com a luz, com a nossa iluminação natural, certo? Então tem que ser aberto somente no escuro. Vocês lembram por que da luz vermelha? Olha o que você vai me falar. Você lembra por que da luz vermelha? Porque ela tem um comprimento de onda que não é capaz de interagir com o meu filme radiográfico. Tranquilinho, né? E aí eu começo a abrir. Aí você vai falar: você não está enxergando nada. É óbvio, tá escuro, tá? Vai enxergar mesmo, não tem problema. Só que lá a gente tem a luz vermelha que vai estar voltada para uma bancada e você vai começar a abrir esse meu filme radiográfico. Abriu. O que você tem primeiro? A hora que você abre a lingueta. Aquela lingueta, ou aquele meu filme, ele é constituído de um invólucro plástico porque ele vai interagir com a saliva do paciente, mas vamos supor que isso daqui tivesse aberto, que eu preciso ter uma outra proteção. Qual outra proteção que está aqui dentro do meu envelope? É aquela parte de papel. Então você vai ter um papel também, ou cartolina, que a gente chama, e esse papel ou cartolina, ele também vai ter uma proteção contra qualquer possível salivação do paciente, tá? Ou qualquer outro líquido que possa adentrar essa nossa região. Aí eu vou ter duas regiões que são muito importantes para nosso processamento radiográfico. Eu tenho a película de chumbo, que a gente acabou de falar, que vai servir para quê? Impedir a radiação secundária de retornar, e o filme radiográfico, que vai ser aquele que você vai submergir nos líquidos, ou submergir ou chuchar, tá? Tranquilo também até aqui, né? Vocês fizeram isso daqui na prática. Esse daqui é tirar de letra. E aí, qual que vai ser o passo a passo? Bom, primeiro, você chegou lá na clínica, você vai paramentado. Não chegou paramentado, o que o prof. Fernando falou? Vai embora, tá? Volta com Deus, tá? Aí eu vou fazer a higienização ou asepsia do meu box. Então ele dava lá pra vocês, o Veja pedia pra vocês fazerem a asepsia do box, fazerem a asepsia da cabeça, da nossa cadeira odontológica, tá? Dos braços. E aí vocês pegavam um PVC e ia fazer o quê? Biossegurança. Por quê? Porque eu não posso ter contaminação cruzada. Então a gente estava falando agora da furadeira. Qual que é o problema da furadeira? Você não pode esterilizar. A mesma coisa, você consegue esterilizar, por exemplo, a bancada? Não. Então você faz a asepsia e o isolamento. Tá? Isolamento como? Com aquele Magipac ou com aquele plástico filme. Montou a bancada, então ele ensinou vocês a colocar aquele plástico filme ou aqueles saquinhos de chup-chup independentemente em cada um dos filmes radiográficos. Você separa aqueles filmes radiográficos e os instrumentais e chama o seu Evaristo. Olá, senhor Evaristo, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Olha, eu sou Felipe, eu vou realizar o primeiro atendimento agora do senhor. Fica à vontade, pode se sentar. E aí você falava o quê? Nossa, eu tô nervoso, é a primeira vez que eu vou fazer isso.
senão eu me jogava aqui do bloco alto. Tá? Faz isso não. Então o que você falava pra ele? Ó, por favor, coloca seus pertences aqui do lado da bancada, pega o avental plumbífero ou avental de chumbo e protege aquele paciente. Show de bola. E aí você começava a fazer o quê? Ainda nada, porque se ele tivesse qualquer objeto metálico que fosse removível dentro da boca ou óculos, você pedia para tirar, tá? Piercing. Piercing normalmente que tiver nessa região mesmo de cavidade oral, tá? Nossa, não fiz nada disso. Ah, ainda bem que é semestre que vem que eu vou matar vocês de novo. Agora essa brinca já acabou, tá? Além disso, a hora que eu chamei o paciente, já coloquei o avental nele, radioproteção. O que você vai começar a fazer? Sai lá da sala e aí começa o atendimento. Faz cada uma das 14 radiografias periapicais. Realizei cada uma dessas 14 radiografias periapicais, eu vou para onde? Agora sim, Fê! Agora sim eu vou para a câmara escura. Câmara escura que tem que ficar escuro, tá? Normal, não pode ficar com a luz acesa. Eu acho que não foi da sala de vocês que desmaiaram, mas é muito legal. Tem gente que passa mal, é normal, tá? É da hora, porque foi legal que caíram no pé do Fernando, assim. Imagina o Fernando e aí um homenzarrão caindo no pé dele, tadinho, batendo, né? Mas acontece de tudo lá dentro da câmara escura. Tá? Pois é, maravilhoso, Fê. E aí a gente começa o processamento radiográfico. O que vocês faziam? Abriam um filme, colocava dentro daqueles equipamentos que chamavam colgadura, tá? Aí você virava pra mim e falava, não entra! Aí eu falo, cuidado pra você não riscar esse filme, tá? Aí você coloca cada um individualmente e fecha. Fechou? Dá uma batidinha na bancada pra ver se aquilo ali tá preso mesmo, pra ver se você fechou. Teve gente que foi pro Jesus Cristo amado que não perdeu todos os filmes do paciente, porque chuchou aberto. Imagina? Foi por Jesus, tá? E pelo paciente, porque senão ia pedir gentilmente que ela colocasse a mão na água para pegar todos os filmes daquele paciente. Mas enfim, aí, a hora que você fechou, o que a gente vai fazer? Revelador. Fechou, você vai submergir no primeiro líquido, que é o revelador. Gente, como o próprio nome diz, o que o revelador vai fazer? Revelar a imagem. Então, a imagem que antes estava pretinha, ou que a gente não via nada, aquela imagem a gente chama de imagem latente, porque ela tá ali, eu só não vejo, tá? Para que eu veja, eu preciso passar por um líquido que se chama revelador, tá? A partir do momento em que eu tenho esse, que eu passo pelo revelador, eu vou colocar ele, então eu já coloquei lá 1 minuto no revelador, eu vou passar para água. Para que serve a água? Então a gente tira o excesso de revelador, porque o revelador tem um pH que é diferente do pH do fixador. E o revelador e o fixador, eles não podem se misturar. Se eles não podem se misturar, eu preciso dar um banhinho no meu filme antes que ele entre no fixador. Então, para que eu retire todo aquele líquido revelador, eu passo na água. Então, normalmente eu tenho 1 minuto de revelador lá embaixo, tá? Eu tenho mais ou menos de 30 a 40 segundos na água e depois eu passo para o meu fixador. E agora, o que o fixador vai fazer? Fixar aquela imagem. Aonde? No filme, tá? Então, eu tenho aquele meu filme radiográfico, a imagem que antes estava latente, agora ela apareceu por conta do revelador, tirei, dei um banhinho naquele meu filme e aí agora eu vou fixar ela. Por quê? Galera, senão desaparece, tá? Senão, você coloca ali dentro do saquinho plástico e ela desaparece. Então eu preciso fixar bem essa minha imagem naquele meu filme radiográfico. Fixei, deixa lá uns 3 minutinhos. O que eu faço agora?
Corrente. Por quê? Se você sai pela clínica pingando com aquilo, eu vou te dar na cara de novo, gente. Não pode não, tá? Por quê? Porque vem um zabzado que nem eu, com aquele sapato emborrachado, vai cair, tá? Então não me traga aquele filme pingando. Eu vou fazer o quê? Lavar agora em água corrente para tirar todos os resquícios de fixador e vou colocar em cima de uma bandejinha. Coloquei em cima de uma bandejinha, eu já posso visualizar aquela imagem e posso ver se saiu correta e aí eu vou para o passo de secagem ou se eu tenho que realizar alguma repetição dessa minha imagem. Tranquilinho, né? Não tem problema nenhum. Nossa, vocês fizeram e por conta de 2 profissionais maravilhosos que estão lá na clínica com vocês, todas as imagens deram certo, tá? Porque vocês são top demais. Olha com quem vocês estão tendo aula. Chuchuzinho, tá? Então não precisa de repetição. Agora a gente vai fazer o quê? Vai ligar aquela secadora que faz um barulho infernal, tá? E vai secar esses meus filmes radiográficos. Se você colocar o filme molhado dentro do plástico, o que vai acontecer? Vai manchar, tá? Então todas as áreas que tiverem aquela água, ela vai aparecer como se fosse uma bolha, tá? Além do que, você pode, o fixador, ele tem alguns componentes que eles podem se oxidar conforme o tempo. Então ele vai ficando com uma característica meio acobreada. Então sempre você precisa secar aqueles meus filmes. E aí, tá bonitinho, sequei tudo. O que acontece? Monta a cartela. A cartela serve pra quê? Exatamente. Para você entender quais são as regiões, como que esses dentes eles estão envolvidos ali naquele meu, na minha arcada dentária e para que eu possa ter um bom armazenamento daquele meu exame. Posso jogar fora depois que eu mostrei para o paciente? Não. 5 anos. Sim. Você só tá competindo, né? Olha, vou te jogar um X, pelo amor de Deus. Acorda, tá acabando, só tá um troço só, tá? Eu preciso armazenar por no mínimo 5 anos, tá? Ou fazer a devolutiva pro paciente, certo? Vai de boas, gente. Bem tranquilo. Nossa, a gente já passou, ó. Foi o quê? 10 minutinhos, tá? E aí agora a gente finaliza falando das vantagens da radiografia digital frente à radiografia convencional. Radiografia digital, que ela pode ser de 2 diferentes formas. Ou por sensor radiográfico ou por plaquinha de fósforo. Essa radiografia digital, ela vai gerar uma imagem que vai direto para onde? Para o meu computador. Então agora eu não tenho mais a diferença de tom de cinza e eu não tenho mais aquele processamento da imagem. Agora, essa imagem ela vai ser gerada por meio do sensor radiográfico, que vai levar a informação por um fio de fibra óptica ou por meio da sensibilização da plaquinha de fósforo, e a gente vai visualizar por meio de pixels essa imagem no computador. Pixel 0, 1, isso vai formar uma matriz. Essa matriz numérica, ela vai ativamente fazer o quê? Mostrar para mim um dos 256 tons de cinza. Dentre as vantagens, é melhor ou pior o local de armazenamento? Melhor, porque agora eu não preciso mais de um espaço físico. Agora elas ficam nas nuvens, tá? Ficam dentro de software. Ó, você tá vendo aqui a minha imagem, Fê? Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter os clouds da vida, que a gente vai armazenar essas imagens. Ou por meio daqueles packs também, tá? Além disso, a gente tem as ferramentas. Eu posso realizar medidas nessa imagem? Posso? Eu posso realizar anotações? Posso aplicar filtros? Posso colocar zoom? Tá? Então eu faço o que eu quiser com essa minha imagem. Então agora eu posso modificar essa minha imagem. Por meio do ChatGPT, então, ó, chuchu, beleza, tá? Então eu tenho diversos softwares que me auxiliam. Calma aí, que vocês estão guardando as coisas. Foca em mim, eu sou carente, tá? Eu tenho diversos softwares que vão me ajudar por meio dessas minhas ferramentas. Como que é a qualidade? Boa. É melhor ou é pior do que a convencional? Melhor. Putz, muito melhor do que a convencional.
tons de cinza que vão me trazer uma melhor nitidez, uma melhor qualidade. A densidade dessa minha imagem vai ser melhor. E para o meio ambiente? Melhor ainda. Por quê? Porque agora eu não vou ter o meu processamento. Agora eu vou ter a minha imagem gerada por uma matriz numérica. Tá? Aquela imagem ela vai ser somente por computador. Tá? Eu não vou ter esse meu processamento radiográfico e eu não vou deteriorar esse meu meio ambiente por conta dos líquidos de processamento. Calma, vai ser lindo, a gente não tem estatística ainda para isso. Tá? Então eu não vou ter os meus líquidos de processamento. Para finalizar, quero saber de vocês, o que é um pixel? É o quadradinho. Então eu tenho altura e largura de um pixel. O pixel ele detém o quê? Toda a minha unidade de formação da minha imagem. Tá? Então um pixel ele corresponde à menor unidade de informação da minha imagem. Quanto maior a quantidade de pixels naquela minha imagem, eu vou ter o quê? Melhor a qualidade. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.